Então, existe uma confusão tremenda entre Tantra e sexo. Uma imensa ignorância, uma imensa desconhecimento, né? Porém, como diz o ditado popular, onde há fumaça, há fogo, né? Há fogo. Se você pegar esse belo livro aqui, trabalho fantástico, fantástico do Christopher, tradução excelente, vale a pena. Você vai observar que o Tantra é uma coisa tão grandiosa, que ele inclui o sexo. Quando você fala de uma filosofia, quando você fala de um sistema não dual, ou seja, que não divide as coisas em certo, errado, bom e mal, masculino, feminino e assim por diante, não tem como não incluir sexo. Não tem como. E nesse livro, ele menciona quase nada sobre sexo, né? Ele se atém muito à filosofia. E se a gente comparar essa escola tão avançada do Tantra, Advaita não dual, com as outras religiões e filosofias que já surgiram ao longo da história, nós vamos encontrar assim diferenças abissais, dificuldades abissais, imensas também, né? Tremendas. Porque boa parte das religiões separa o homem da mulher, o masculino do feminino, separa os sexos, condena o sexo, o ato sexual. No máximo para reprodução, olha lá. No máximo. O restante, né? Por medo, ignorância, desconhecimento e também por conhecimento. Sim, muitas religiões e filosofias separam o sexo exatamente por conhecerem a força que ele tem, o poder, o potencial que há. Então eles, né, têm que ficar sob controle. Mas onde há fumaça, há fogo. E se você for para a internet, se você for aí para alguns cursos e aulas, coisa e tal, seguir alguns gurus e mestres e professores, coisa e tal, você vai encontrar uma distorção muito grande com o Tantra, que é tema desse vídeo e de mais uns 2 ou 3 que tem no canal já, onde o Tantra é visto apenas como uma parte sexual, ou como uma técnica sexual, ou como uma terapia sexual, né? Com muitas finalidades, melhorar o ser humano, despertar, iluminar, Kundalini, faz uma mistura imensa, né? E a gente entende isso. Se você for pensar nesse cenário aterrador que tem por aí, essa distorção imensa, a gente entende isso. Porque quando algumas pessoas foram para a Índia e entraram em contato lá com o Tantra, e entrar em contato com essa não dualidade que a gente pode traduzir como acolhimento, porque o Tantra acolhe tudo que existe, porque tudo é natural para o ser humano, nada é descartado. Desculpem, eles devem ter se espantado, devem ter se achado talvez até no paraíso. Puxa, mas então agora eu tenho aqui uma filosofia, uma religião, um sistema organizado que aceita isso, que acolhe, que abraça, que diz que não tem problema. E aí eles se voltam
próprio Tantra, mas com uma visão ocidental, com uma visão já condicionada, com expectativas já condicionadas, eles distorcem e trazem para o Ocidente uma visão distorcida. Compartilham uma visão distorcida. Uma pessoa que às vezes nem era um estudioso, nem era alguém muito intelectual, que vai para lá, que entra em contato e descobre aquilo e vivencia, volta para cá e traz com maravilhas, com coisas fantásticas, né, totalmente fora da realidade que nós temos aqui. Porque em 2024, sexo ainda é um problema no Ocidente. Sexo ainda é um problema. Com toda a liberdade, com todo o acesso, ainda é um problema. Eu diria até que no Oriente é um problema. O Japão tem problemas sérios com o aspecto sexual. Outros países também, né, com liberdade sexual. Os tempos não mudaram tanto assim. Ou seja, não evoluímos. Nos desenvolvemos, mas não evoluímos, né? Então a gente vai começar a encontrar todo esse desvirtuar do Tantra, focando apenas um aspecto que é milimétrico frente a quilômetros de sabedoria. O trabalho do Abhinavagupta e de outros tantos mestres e gurus tântricos é desprezado em prol do acolhimento do sexo dentro do Tantra. Que alguns mestres e gurus tântricos tenham usado técnicas e ferramentas sexuais que estavam disponíveis o tempo todo pela humanidade, desde que o ser humano é ser humano, e isso foi aceito, foi incluído. O fato do Tantra, desses gurus terem aceitado mulheres, que coisa fantástica isso, né? Nos dias de hoje é um absurdo a gente pensar que a mulher não seria aceita, mas a mulher não era aceita nas iniciações, nos rituais, nas práticas. Ela era um mero acessório. Aí você chega nesse sistema tão refinado que é o Tantra, e ele aceita a mulher, valoriza a mulher, e chegam os ocidentais condicionados, limitados, cheios de pecado e de dores, eles se deslumbram com isso e esquecem toda a tradição. Esquecem toda a tradição. Aqui não tem nada de tradição tântrica. Não tem nada. Isso aqui é um manual de sexo. E desculpe, Gavin, desculpe, Rony. Não dá nem para implantar isso aqui. Não dá. Capaz de bater na casa lá e prender todo mundo por prostituição, alguma coisa assim. Mas a gente vê, e eu não me escandalizo mais, né? As pessoas pegando manuais como esse, pegando mais 500 livros, porque tem mais de 500 livros. Se você for para a internet pesquisar livros sobre Tantra, 90% ou mais é Tantra e sexo. Terapia. Então, é muito natural que muitas pessoas boas, honestas e ingênuas, e infelizmente ignorantes, porque desconhecem, se voltem para materiais como esse e não tenham o menor conhecimento disso aqui. Não tenham o menor conhecimento disso aqui. E ficam reproduzindo, e ficam gerando outros livros, e ficam gerando conteúdo apenas de sexo. E aí, já conhecimentos e informações e práticas não tem nada disso aqui. São apenas uma corrupção de uma ideia de acolhimento do sexo dentro do Tantra.
O que a gente vê é mistura de xamanismo, mistura de ginástica, mistura de tantas coisas. Eu penso que essas pessoas, se elas fossem confrontadas com algo mais crível, elas se sentiriam ludibriadas, alguma coisa assim, ou então negariam, que é o que a maioria das pessoas faz, né? Negam. Essa semana eu assisti a 2 vídeos onde os autores recomendam essas coisas aqui, ó. Tantra é sexy. É terapia sexual, é só isso, acabou. É impressionante a gente ouvir isso, e algumas pessoas muito instruídas, pessoas muito inteligentes, pessoas que... Né? Mas que, ao se deparar com essas práticas, com essas técnicas, desenvolveram cursos e desenvolveram outras metodologias e outras técnicas e fazem sucesso, porque sexo é um problema. Né? Quando você desenvolve alguma técnica, no mínimo inclusiva do sexo, alguma coisa assim que pode se falar a respeito, que se pode debater, que inclusive pode se tocar o outro, sem que isso seja pecado, sem que isso seja ofensivo, sem que isso seja assédio, é claro que funciona. É claro que tem utilidade. É claro que dá like, que dá ibope, que chama atenção. O problema é que não explicam que Tantra é diferente. Que o Tantra é muito mais amplo, é muito mais profundo, é muito mais refinado, é muito mais elaborado do que simplesmente uma técnica sexual ou de um trabalho para lidar com o aspecto sexual. E aí a gente tem que conviver com isso, né? Porque eu não vou sair por aí acusando, apontando o dedo e dizendo não, está errado, não é isso, não é isso, não é isso. Não posso fazer isso. É a verdade das pessoas, elas acreditam firmemente naquilo, e quando confrontadas elas vão negar, elas vão atacar, elas vão agredir, elas vão ficar indignadas porque acham que aquilo ali está certo, funciona e é o suprassumo. Apesar desse trabalho todo ter alguma utilidade, eu penso que esse engano, eu penso que essa ignorância, esse desconhecimento do que é o Tantra, vai cobrar a conta em algum momento. Vai cobrar a conta em algum momento. Ensinar de uma maneira errada para que as pessoas aprendam algo certo não funciona. Não funciona. Você até pode usar algum artifício, algum recurso ali durante o ensino, durante a aula, né, para ilustrar coisa e tal, mas ensinar errado nunca levou ninguém a um lugar legal. E enquanto isso, o que eu posso fazer quando de vez em quando eu me canso de ouvir tanto daquilo, né, é fazer um vídeo como esse, tentando esclarecer um pouquinho, tentando clarear um pouco as ideias, trazer uma perspectiva diferente, porque talvez alguma dessas pessoas encontre, por um acaso, esse vídeo e mas tem mais coisa do que isso. Vamos ver o que é, vamos ver o que há de interessante, né? Ou, esse cara não sabe nada de Tantra. Eu sim fiz um curso e me especializei. Também acontece. Acontece. Mas eu acho importante. Acho importante porque o que nós temos desse conhecimento aqui do Tantra, ele é uma das filosofias mais refinadas, mais elaboradas que nós temos. A maior parte do material sobre o Tantra ainda não foi nem traduzido. Ainda está lá no sânscrito bem antigo. E não é só traduzir do sânscrito para o inglês, para o francês, para o alemão, para o português. É preciso ter o conhecimento do que se está traduzindo, né? Fazer adequações, porque era uma outra época, era um outro tempo, era uma outra maneira de pensar.
e ainda assim capazes de produzir algo tão especial. Legal, pessoal? Era isso então. Gratidão.